Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal Ateliê do Osso. Hoje, essa semaninha, após Carnaval, nós temos vídeo novo. Meu nome é Marcelo, eu sou médico fisiatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta. Eu sou Lucas Boechat, médico ortopedista. E essa semana nós vamos ter uma aula, então, sobre lesões musculares com o nosso colega aqui do lado, Dr. Lucas Boechat. Vale lembrar que este vídeo ele não pretende esgotar informações sobre o seu tema. Esse tema pode conter opiniões pessoais associadas a dados, mas sempre relacionados a publicações científicas. Não é recomendado fazer diagnósticos e tratamentos baseados exclusivamente neste vídeo, sem a ajuda de um profissional da área. E nós também não temos nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Lucas, pode falar aí um pouco sobre as lesões musculares, que é sua especialidade. Vamos lá, Marcelo, vamos lá, Fernando. Então é o seguinte, pessoal, nós vamos falar das rupturas musculares, que é um tipo de lesão muscular, né? Então você vê nessa figurinha aí obtida facilmente na internet, está ali, ó, lesões musculares por estiramento ou ruptura, né? E aqui é a classificação mais usada, a gente vê as entrevistas aí com os jogadores de futebol, com os médicos das equipes, né? Falando, um atleta teve uma lesão grau 1, grau 2 ou grau 3. Então, grau 1 seria aquela lesão praticamente microscópica, né? Que se você abrir a pele e olhar por olho nu o músculo, você não vai ver ruptura, né? Mas se você fatiar o músculo e botar no microscópio, você vai ver que lá dentro tem várias fibrinhas rompidas. A lesão tipo 2 seria aquela lesão parcial, que pega até metade da espessura do músculo, até 50%. E a lesão tipo 3 é a chamada completa. Passou da metade, então, passou de 50%, a gente já chama de completa, né? Só que aí a gente pode ter um probleminha, né? As pessoas passam a chamar isso de lesão muscular. E a gente tem um monte de tipos de lesão muscular diferente. Então, olha aí, por exemplo, essas tabelas tiradas de um artigo, tiradas no site de radiologia, mostrando o tanto de classificação diferente que a gente pode ter. O consenso de Munique, essa de grau 1, grau 2, grau 3, do consenso de Barcelona, da classificação britânica. E cada uma vai ter uma pegada diferente. Uma mais para atleta, uma mostrando os tipos de lesão diferentes, a outra para as lesões em geral, né? Pode passar, por favor, Marcelo. A intenção aqui não é a gente ficar falando de classificação atrás de classificação, né? Mas eu só queria chamar a atenção, então, para essa classificação do consenso de Munique. Então, juntaram um monte de especialistas do mundo inteiro, né, em ortopedia esportiva, sentaram lá em Munique em 2013 e redigiram essa classificação aí. E o que eu acho mais interessante é que eles colocaram no papel, então, na classificação, que existem essas outras lesões, como a dor pós-exercício, a dor relacionada a problemas neurológicos, as dores lombares, ou relacionadas à coluna, também as contusões musculares, as pancadas diretas, a laceração quando você corta o músculo com algum objeto, e até a avulsão tendínea, que nem muscular é, né? Mas acabou entrando aí com a galera na classificação. Pode passar, por favor, Marcelo. E hoje nós vamos focar, então, nas rupturas musculares. Então, assim, geralmente todo pesquisador quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Então, se a gente vai nos artigos aí sobre ruptura muscular, eles vão falar que é a lesão que mais afasta atletas dos esportes, para mostrar como que essa lesão é importante, né? Se a gente vai em outras, como a contusão muscular, né, uma pancada direta, é a lesão que mais acomete atletas. No entanto, ela nem sempre afasta. E como que geralmente ocorre as rupturas musculares? Então, geralmente é quando o músculo vai fazer uma contração excêntrica, o Marcelo já explicou isso para a gente nas outras aulas, né? Então, é quando o músculo ele resiste a um movimento, a uma força, né? Ele vai freando o movimento. E acontece mais também quando o músculo se encontra na posição do seu alongamento máximo. Então, o padrão ouro para essa lesão é esse movimento que está sendo realizado aí, ó, o salto da barreira, né? Então, você imagina a parte posterior da coxa do atleta, né? Então, essa musculatura, chamada de musculatura do jarrete, ou isquiocrorais, ou isquiotibiais, está sendo alongada tanto no quadril, que está em flexão máxima, quanto no joelho, que está em extensão máxima. Então, essa musculatura, ela salta as duas articulações, está sendo alongada dos dois lados, né? E, além disso, o atleta jogou o joelho para frente e vai ter que frear esse movimento para o pé passar por cima da barreira e ele poder apoiar de novo lá no chão. Então, esse é um tipo de esporte, um tipo de movimento em que a gente vê muita ruptura muscular. Deixa eu te fazer uma perguntinha, Lucas. Então, esse daqui seria, com certeza, né, pelo sua explicação biomecânica, ela é perfeita aí para esse tipo de lesão. E o jogador de futebol também, né? Eu acho que o músculo que mais lesiona no jogador de futebol deve ser os isquiotibiais, pelo mecanismo de chute? Em geral, no esporte, são os isquiotibiais. Essa é a lesão mais frequente.
Agora, no futebol, tem uma lesão que é típica do jogador de futebol, que é do músculo reto femoral. Eu vou mencionar ele aqui um pouquinho mais para frente, e ele é chamado pelos jogadores de futebol de músculo do chute. Geralmente, eles vão arrebentar na hora do chute. Agora, em termos de epidemiologia, Marcelo, a gente acredita que mesmo as lesões isquiotibiais não ocorrem tanto no salto, nesse salto em barreira, que é um movimento pouco realizado nos esportes em geral, né? Acontece mais na corrida mesmo. Na hora que a gente vai apoiar o pé no chão depois da fase de oscilação durante um tiro, né? Acontece um movimento muito parecido com esse aí, só que em menor alongamento do músculo, né? Mas numa repetição muito maior, né? Então, acaba que acontece mais durante a corrida mesmo, na hora do sprint, tá? E não nesse padrão de movimento aí. E tá aí, né? Acabei de mencionar o reto femoral, olha ele aparecendo na figurinha aí. Então, a gente tem o músculo quadríceps, né? Na coxa, na parte anterior da coxa, eu falei da posterior antes, né? Na anterior, o quadríceps são 4 músculos, como o nome diz, né? 3 deles, os vastos, eles são inseridos no próprio fêmur. E o reto femoral, que é esse que aparece na figurinha, ele não. Vocês podem ver aí que ele salta o joelho e ele salta o quadril para se inserir lá na bacia, né? Então, a gente vai ver sendo acometidos em rupturas mais os músculos biarticulares, como eu mencionei, os isquiotibiais, o reto femoral, os gastrocnêmios lá na perna, né? Na região da panturrilha, especialmente o gastrocnêmio medial, o bíceps braquial também, né? Então, são músculos biarticulares. Mais músculos de fibras rápidas, como o Marcelo também já falou na aula anterior, lá de fisiologia muscular, né? Aqueles músculos mais explosivos. E aí a gente tem alguns músculos que não são biarticulares, como, por exemplo, o adutor longo, né? Que vai ficar ali na parte mais medial, mais de dentro da coxa. É um músculo também que rompe pra caramba, né? Ele tem muita fibra rápida. E que é um músculo estabilizador, tá? E aí a gente tem Só dar um parênteses aqui muito importante, as pessoas que acompanham qualquer um de nós no Instagram, pessoal, o Fernando, ele tem um músculo, um bíceps braquial bem avantajado, né? O Lucas acabou de falar dessa lesão. Todo mundo acha que é treinamento, na verdade não, ele rompeu, então ele ficou com aquele sinal, né? Que é o sinal do Popeye. Popeye, como espinafre, faz assim, dá aquela bolotinha, né? É isso aí. Sacanagem. Mas a gente tem diversos fatores intrínsecos, né, da própria pessoa, do próprio atleta, do paciente, ou extrínsecos para predispor a uma lesão, né? De intrínseco, a gente tem um mau treinamento, a gente pode ter um músculo muito encurtado, desequilíbrios musculares, entrar para o esporte vigoroso sem fazer um aquecimento devido ou já fadigado. E extrínsecos, acredita-se que praticar esporte em temperaturas muito altas ou muito baixas, por exemplo, ou de acordo com o tipo de solo, tipo de calçado, material esportivo, também pode levar a aumento de rupturas musculares. Tá, aí o músculo rompeu, seja uma lesão pequena ou uma lesão grande. É interessante a gente entender o que acontece lá dentro do tecido, lá nas células, para já ter uma ideia de como é que nós vamos tratar e orientar o paciente, né? Então, nos primeiros 3 até 5 dias no máximo, a gente tem uma fase aí que é de destruição, conforme a figurinha esquemática ali. Então, você imagina, era aquele monte de célula arrumadinha, né? Os miócitos ali, os sarcômeros, de repente estoura aquela coisa, aquele monte de material intracelular sai para fora, bom, né? Aquele tsunami de substâncias. Então, primeiro o corpo ele precisa limpar isso aí. Não é hora de reparar nada ainda, né? É igual o tsunami mesmo, né? Arrebenta a cidade, primeiro você limpa, depois reconstrói. Esse processo de limpeza ele dura 3 a 5 dias. E depois vem a fase de reparo e de remodelação do tecido. Então, reparo a gente vai tentar reconstruir. E detalhe, né? A maior parte da reparação de uma lesão muscular é feita com fibra, né? Com colágeno, e não com músculo de novo. Então, no caso de uma lesão completa, forma um tecido ali entre as duas partes, os dois cotos, que parece um tendão, inclusive. Igual na musculatura abdominal, né? No reto, é um músculo cheio de tendõezinhos, né? Isso também acontece no músculo rompido. Porém, depois de um tempo, acreditava-se que era só assim, mas depois de um tempo de estudos, eles enxergaram essas células indicadas pelas setinhas na figura de baixo de microscopia, são células satélites que, no caso de uma lesão muscular, elas migram e formam novos miócitos, que é a célula muscular. Então, a gente tem alguma capacidade de reparação. Mas a verdade é que essa capacidade é pequena, né? A maior parte é, sim, fibra colágena. É um tecido cicatricial. Lucas, Pois não? é um questionamento mesmo aqui. Tenho uma dúvida que sempre vejo, às vezes, conceitualmente discutindo, em relação se tem realmente uma diferença de regeneração e cicatrização. Eu vejo alguns
colegas também, alguns artigos que eu leio, colocando regeneração como um processo onde aquele tecido ele vai ter melhor qualidade. A cicatrização já coloca como fosse uma desorganização nesse processo de reparo, aonde pode levar fibrose. Existe essa diferença? Fernando, existe. A regeneração, por exemplo, seria o tecido se reconstituir da mesma maneira, né? Como as células satélites tentam fazer com o músculo. A cicatrização não necessariamente é regenerável, né? Na pele, mesmo você corta a pele, você pode ter uma cicatriz que vai se regenerando, aquela cicatriz praticamente desaparece com o tempo, né? Mas no caso do músculo não é bem assim. E aí essa questão de um ser melhor do que o outro é complicado, né? Porque a natureza geralmente ela faz o melhor possível. A natureza vem há milhões de anos cicatrizando lesões musculares. Então tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que conseguir dar mais força, mais chance de reruptura o mais rápido possível para que o nosso homem das cavernas possa voltar a caçar, fugir do leão, correr, pular, né? Se esconder. Então, assim, não é questão de ser melhor ou pior. É o que a natureza nos deu, né? Geralmente, isso é o melhor possível, tá? Agora, nós vivemos no mundo moderno. Então, se a gente consegue propiciar uma cicatrização com mais regeneração, talvez seja melhor, sim, tá? Mas, geralmente, quando a gente tenta ultrapassar o que a natureza fez durante milhões de anos, a gente costuma falhar. Então, eu olho com muito ceticismo essas tentativas de reconstruir a perfeição, ainda melhorar o que já é perfeito, tá? Então, eu tento ser um pouco cuidadoso com isso. A lógica existe, mas a gente vai precisar de que a ciência se prove. A natureza já se provou. Quem tem o ônus da prova é a ciência, tá? Não é a natureza. Então, não é só porque é regeneração que é mais bonito, né? E aí, como é que a gente vai fazer com os exames, então? Os pacientes ficam indignados, né? Pô, doutor, tive uma lesão muscular, você vai pedir um raio-x? Que diabo é esse, né? Raio-x vai ver a lesão? Eu falo, não, não vai, mas pode mostrar isso aí, ó, que a figurinha está mostrando. Então, esse é um caso que se parece muito com uma ruptura do reto femoral, né, daquele músculo que eu mostrei aqui, que é o do chute, né? E muitas dessas lesões são lá em cima, na região do quadril. Você olha e fala, pô, isso aí foi durante o chute no futebol, né, do fim de semana. É ruptura muscular. Olha só, não era uma ruptura, era uma fratura, era uma avulsão, né? E dependendo do tamanho do fragmento, a gente pode, inclusive, operar, colocar esse fragmento de volta e, pum, zerou a lesão, né? Pô, beleza. Então, o raio-x, gente, para o ortopedista, ele é um ótimo exame de triagem. Não fiquem indignados quando o ortopedista pede um raio-x para uma lesão muscular, para uma lombalgia, uma dor no ombro por exercício, tá bom? É o que vai Obrigado. permitir a gente... Eu achei muito importante, porque às vezes a gente critica. Bom, raio-x, legal. Obrigado. O raio-x me permite ir para casa e dormir tranquilo de noite, sabendo que eu não fiz nenhuma bobagem, tá? Então, ele não vai fechar muitos diagnósticos, mas ele vai excluir muita coisa que é grave, né? O ultrassom já é um exame que vai ver bem essas partes moles, vai ver bem o músculo. É um exame dinâmico, então permite, inclusive, que você fala para o paciente assim, faz força, relaxa, vamos alongar, para ver se aquele músculo está totalmente rompido. Às vezes a lesão parece que é parcial, né? Quando você contrai, você vê que aquilo abre. Então, você pode mudar a classificação com o ultrassom, né? Só que o ultrassom é examinador dependente. Se o sujeito não está treinado, não está acostumado, não tem vivência naquilo, ele pode também deixar passar um diagnóstico para um cara escolado aí, seria claro, né? Então, é muito bom para beirada de campo, por exemplo. Está lá na beirada, bom, mete o ultrassom no paciente, é portátil, né? Você já dá um primeiro diagnóstico. Mas, pode passar, nós ortopedistas acabamos preferindo a ressonância magnética, porque a gente consegue ver as imagens, todos os cortes, e contrapor a nossa opinião, inclusive, com a do radiologista. E duas opiniões são melhores do que uma, né? E são duas pessoas que pensam diferente. O radiologista é extremamente treinado, estudioso em imagens, e nós somos treinados no dia a dia do paciente, na palpação, no exame físico. E colocar um raciocínio por cima do outro é muito bom. E ali, então, à esquerda, nós temos uma imagem de ressonância mostrando uma grande área de hematoma nos adutores ali da coxa. Está até obliterando um pouco a visão nesse padrão de imagem de ressonância. Tem outros padrões, às vezes, que auxiliam mais a ver o tamanho da ruptura. E no lado direito, a gente já tem um padrão diferente de fazer a ressonância, o chamado T1, em que a gordura brilha. Exatamente, Marcelo está mostrando aí para a gente essa imagem de infiltração gordurosa no meio do músculo. Isso provavelmente é uma lesão já crônica, né? Aquela cicatriz que já vem ocorrendo e que às vezes permanece dolorosa. Pode passar?
Então, a ressonância ela dá muita informação para a gente nos casos precoces e até mesmo nos tardios. Bom, e o tratamento? Está diagnosticado, o que a gente pode fazer? A gente tem essa siglas muito utilizada na história da ortopedia, o PRICE, né? Que é Protection, né? Proteção, REST de repouso, I de ice, gelo, o C de compressão, que eu critico muito. Em geral, a gente não deve fazer compressão, tem exceções, mas a compressão pode levar a uma complicação que a gente vai estudar depois, que é a síndrome de compartimento. E o E é elevação. Pô, elevação em geral é legal, né? Romper o músculo da perna, botar a perna para cima, ele vai inchar menos, tá? Então, isso não é uma regra de ouro, não, esse PRICE, tá? Mas ele muitas vezes traz alívio da dor para o paciente, né? AINE quer dizer anti-inflamatório, viu, gente? Esse anti-inflamatório que a gente toma pela boca, o diclofenac, ibuprofeno, nimesulida, cetoprofeno e por aí vai. Então, eu falei da fase de destruição tecidual, né? Essa fase, beleza, pode usar anti-inflamatório, mal ele não vai fazer, vai diminuir a dor do paciente. Mas anti-inflamatório não faz ninguém cicatrizar. E, pelo contrário, se você deixa o anti-inflamatório continuamente na fase de reparo e de remodelação, ele vai prejudicar o processo. A gente precisa dos estímulos inflamatórios. Então, se você toma de maneira fixa, né, contínua, depois de 3 até 5 dias no máximo ali, você vai ter um tecido de pior qualidade, uma cicatrização mais lenta. Imobilização era uma coisa muito feita no passado, a gente praticamente largou isso. A gente pode até fazer nos primeiros dias por causa da dor muito intensa de uma lesão muscular, né, de uma ruptura, ou em raros casos em que foi uma lesão tipo 3, né, que ela rasgou completamente, e que a gente observa que quando vai lá, por exemplo, estende o joelho, o reto femoral se encaixa, né? Então tem essa teoria de que talvez a gente possa deixar ali alguns dias imobilizado para ver se gruda, e aí você começa a mobilizar. Mas, em geral, a gente parte para mobilização precoce, tá? E o melhor cara para fazer isso está aqui embaixo de mim na tela, né? O fisioterapeuta, que vai ter uma próxima aula aí, os detalhes da fisioterapia de uma ruptura muscular, então isso aí vai ficar a cargo do Fernando. Assistam a Ateliê do Osso, né? Acompanhem a gente aí, se inscreve no canal, dá o joinha, né? E o tratamento cirúrgico ele é muito raro para lesões musculares, tá? A gente até pensa nas rupturas grau 3 no atleta de nível competitivo, no profissional, para tentar restabelecer melhor a função, mas a verdade é que é muito difícil dar ponto em músculo. O músculo é uma gelatina, né? Então, até tem uma possibilidade de esperar umas 2 semanas naquela ruptura grau 3, começa a fibrosar as pontas da lesão, os cotos, aí a gente consegue talvez dar um ponto para aproximar isso, né? Mas é uma indicação de muita exceção, tá? No caso de grandes hematomas, a gente retirar o hematoma, às vezes até uma simples punção, pode ajudar o paciente a ter uma recuperação mais rápida. Isso a gente já tem trabalhos mostrando, ou sugerindo fortemente isso para a gente, né? E no caso da síndrome de compartimento, vai ter uma próxima aula, que é quando o local, o compartimento onde o músculo fica, começa a inchar tanto, aumentar tanta pressão, que o sangue não consegue mais circular. Aí é uma urgência, aí não tem o que pensar, não estou nem pensando na lesão muscular, estou pensando na síndrome de compartimento, tá? Pode passar, Marcelo? Existem alguns tratamentos alternativos, vocês vão ver muito na internet sobre o plasma rico em plaqueta, né, o PRP, nós estamos na onda aí de célula-tronco. Gente, a gente não tem boas comprovações sobre isso ainda. O Brasil está até um país atrasado nisso, porque aqui ainda é considerado experimental. Então, andaram montando umas comissões junto com a Sociedade Brasileira de Ortopedia, de Medicina Esportiva, para ver se começam a validar isso aqui no Brasil, porque existem trabalhos interessantes sobre isso, mas a verdade é que os resultados são contraditórios, desde estudos em animais até em seres humanos. Eu sou um pouco cético com o PRP para a maioria das pessoas. O músculo é um tecido que já sangra muito, ele tem muita vascularização. Então, a gente já tem uma grande quantidade de sinalizadores cicatriciais, que é o que o PRP tenta dar, né? Então, provavelmente, aqueles receptorzinhos que ficam nas células esperando para chamar a cicatrização, né, nos tecidos, já estão preenchidos em sua totalidade ou em sua maioria, né? Célula-tronco é uma outra história também, estão tentando, mas ela tem que se provar ainda, tá? Isso não é uma realidade para a gente ainda em lesões musculares. Câmara hiperbárica, dá mais oxigênio, mais pressão, né, de ar, de oxigênio ali, tem essa teoria que pode acelerar também. Então, talvez, assim, um atleta de altíssimo nível, às vésperas da competição com lesão muscular, dá para tentar essas coisas? Eu até acho que dá, tá? Lembrando que no Brasil isso é considerado experimental. Mas, assim, a gente tem que ser muito cético com isso. Assim como com outros tratamentos. Eu coloquei ali embaixo esse monte de planta, tem uns fitoterápicos, né? Tem um monte de tentativa aí, mas eles não se provaram, tá? A verdade é que a maioria das rupturas musculares vai cicatrizar muito bem, e se a gente der as medidas fisioterápicas, a gente vai evitar as complicações que está no próximo slide aí, Marcelo. Aliás, perdão ainda, antes das complicações. Essa é a parte mais difícil
de tratar a lesão muscular. Então, como eu disse, a maioria das lesões cicatriza, a maioria dos pacientes vai bem, né? O músculo é muito vascularizado. Então, a maioria, beleza, cicatriza. Porém, a gente não tem tanta certeza de quando que esse paciente pode voltar ao esporte. A gente faz a ressonância, ultrassom, classifica a lesão, aí vai para uma lesão grau 2. Então, acho que você vai voltar entre 1 mês e 3 meses. Pô, tem pão, né? É muito diferente o atleta voltar com 1 e com 3. Como é que eu sei? Eu não sei. E eu, nos meus aí tantos anos, mais de década de ortopedia esportiva, eu parei de chutar, eu parei de arriscar. Eu não falo, pô, a sua lesão tem cara de 1 mês. Aí esse paciente demora 2, 3 meses para voltar. Porque o melhor critério não é pela imagem inicial, né? Não foi aquela primeira ressonância que vai nos dizer o tempo que ele vai demorar para voltar. O range é muito grande para a gente tentar prognosticar o retorno. Então, o melhor são os critérios fisioterápicos para retorno ao esporte, né? A gente tem essa estimativa de tempo por grau da lesão, mas a gente tem, por exemplo, o teste isocinético, que está mostrando ali, ó, olha que legal, tem para perna, tem para braço, olha o Nadal fazendo aqui. Ele vai ter uma velocidade angular de movimento igual e vai medir a força do atleta ao longo de todo o arco de movimento. A gente compara uma perna com a outra, um braço com o outro, quando ele já passou dos 80% ou dos 90%, dependendo do critério de força, foi a hora desse cara voltar para o campo, né? Tem outros tantos critérios também, tem Nordboard, né? Enfim, cada músculo vai ter os seus critérios aí. Só que eu acho que o mais importante de tudo, especialmente se a gente não está lidando com um atleta profissional, é o retorno gradual. Volta aos poucos. Então, faz uma caminhada mais longa, depois dá um trote, depois faz uma corrida mais longa, depois dá um pique mais levinho no meio da corrida, e assim vai, chuta uma bola contra a parede, né? E vai retomando aos pouquinhos, né? É a maneira mais segura. Porque nas complicações, a complicação mais frequente, eu acho que eu nem coloquei aí, é a relesão, né? O cara que já rompeu o músculo uma vez tem uma chance muito elevada de romper de novo. Mas tem outras, dor residual, tem gente que tem uma cicatrização cheia de aderências, né? Como o Fernando mencionou, provavelmente aqueles pacientes imobilizados, né? As células que estão ali depositando a fibrose não entendem como é que elas têm que depositar a fibrose se não tem movimento. Aí começa a depositar de tudo que é jeito, o tecido se agarrando nos outros, isso causa dor, né? Tem outros pacientes que desenvolvem contraturas musculares adjacentes, tem outros pacientes que a gente não consegue explicar o motivo deles terem dor, né? E aí a gente sai lançando mão de tratamentos diferentes. Tem a perda da performance, que é óbvia, tem essa complicação que é um pouco rara, que está na foto aí, que é a ossificação heterotópica. Então, em vez do músculo cicatrizar com uma fibra ou com novas células musculares, ele começa a virar osso. Isso é muito doido, né? Tem músculo que vira osso que até produz sangue, igual o nosso osso lá da bacia, por exemplo, né? Produz células sanguíneas. E aí cada ossificação heterotópica vai ter sua necessidade de tratamento diferente, é caso a caso, tá bom? Pode passar? Eu acho que assim a gente encerra essa apresentação, né? A gente está no meio do módulo de músculo, a gente vai ter continuidade, tem muita coisa legal para vir pela frente. Eu abro aí para vocês comentarem e perguntarem. Bom, legal. Pessoal, eu acho que todos vocês que vão ter a oportunidade de assistir vai ter uma pergunta, tá? E essa pergunta provavelmente já foi respondida pelo Lucas num outro vídeo atrás. Não esqueçam de ver se é necessário fazer alongamento ou não antes da prática do exercício, porque muitas das perguntas, das dúvidas pode ser, pô, será que se eu alongar eu vou prevenir a lesão muscular? Essa é uma pergunta. Já está respondida. Lucas, se você quiser responder mais em 1 minuto, fica à vontade. Se não, o nosso vídeo está aí no canal já, é só basta assistirem. Marcelo, eu não quero responder, não. A gente tem esse Vou aproveitar. Vídeo. E para quem está com preguiça, manda a pergunta para a gente, um vídeo ou por escrito lá no direct do nosso Instagram, que a gente tem um ateliê Responde, que vai ser um prazer responder novamente, né? Mas vamos deixar o pessoal mandar as dúvidas também. Tá, e antes do Fernando perguntar, rapidinho, Fernando, aí eu queria também fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta sacana, né? Será que o consumo de colágeno, a proteína do colágeno, ela auxilia nessa recuperação? Será que já tem estudo suficiente? Ou será que na prática clínica vale a pena tentar, sim ou não, para antecipar? A minha resposta é: será? Né? Lembrar que você precisa de uma carga proteica e de uma alimentação balanceada para você regenerar, tá, pessoal? Essa recuperação, ela do atleta, eu gostei muito do que você não consegue definir, né? Porque eu sempre perguntei, Lucas, quanto tempo pode voltar? Não volta? Será que eu posso? Não, Marcelo, depende. Ele sempre responde para mim, depende. Mas isso é verdade. Lembrar que a questão da alimentação, isso faz um diferencial gigantesco nessa recuperação mais rápida ou não, né? E o descanso também é necessário.
Vai lá, Fernando. É muito bom você falar isso, Marcelo. Rapidinho, Fernando, nós estamos te excluindo aqui. Tudo bem. Né? Não, tudo bem, fica à vontade. Porque tem muita gente que está lá, faz a sua musculação e toma uma carga proteica legal, né? E quando lesiona, tem que parar com o esporte, porque está lesionado. Aí para de tomar, quebra a dieta, né? E é importante você ter uma dieta equilibrada também, uma carga proteica legal, para a sua recuperação. Tá? Não é só para ganho de massa muscular para quem está fazendo exercício, não. Então, o cara não está fazendo exercício, ele entra num jejum. Pode até fazer o jejum intermitente, mas a carga proteica tem que ser legal. Obrigado por essa aí. Bahia, sua vez, mestre. O Marcelo fez uma chamada para os vídeos anteriores sobre alongamento, né? Eu vou fazer uma chamada para o próximo vídeo sobre alongamento. Será que eu devo tratar com alongamento? Tá boa, Esse você tipo vai de falar de comprometimento? tratamento. Vou Verdade, nós falar de falamos de intervenção. prevenção. Boa, você vai falar de Isso, tratamento. entendeu? Será que eu devo tratar com alongamento? Né? Será que realmente é bem-vindo o alongamento? E aí o Lucas colocou uma questão super importante no último slide em relação a quando ele estava nas complicações da forma e no tratamento também, que ele complementou ali, que é o trabalho que ele faz, o processo de readaptação, né, que é o mais interessante. Nós fazemos todos os testes, todos os critérios, testes funcionais e às vezes ainda falha. Então, eu sou a favor, eu sou desse conceito de readaptação neuromuscular, um processo de exercício, controle de carga, gradativo, o paciente, o atleta, né, sentindo esse trabalho de forma gradativa. É um período de readaptação neuromuscular. Vamos discutir isso também na próxima aula aí. Isso aí. E é legal falar isso, porque não tem receita de bolo, né, Fernando? Cada caso é um caso, é impressionante. Você vai ter um caso que vai totalmente contra o que a gente falou. Você tem um atleta de altíssimo nível, a competição está chegando, tem 10 anos que ele está se preparando para ir para as Olimpíadas. Teve a lesão muscular. Azar, você vai entrar com tudo, né? E vai reabilitar rápido, acelerado, e se romper lá nas Olimpíadas, paciência, a vida é assim, né? Vamos dar tudo que a gente tem e ver se dá certo. Então, cada paciente é um paciente. Isso não serve para mim. Eu quero no dia seguinte ir trabalhar, né? Esse cara não, ele tem que ir para as Olimpíadas. Ô, Lucas, vou fazer um momento clínica médica aqui, tá? Porque eu achei muito legal esse último slide aí de complicações, né? A ossificação heterotópica, ela é mais comum até nos pacientes que tiveram grandes traumas, lesão medular, alguns tipos de AVC, e elas têm os seus locais mais comuns, que seria joelho, quadril, cotovelo. E é uma lesão muito frequente, eu até achei bem bacana você ter comentado isso, que eu não sabia nessa questão da lesão muscular diretamente na formação da ossificação heterotópica, que o paciente internado, quando ele começa a desenvolver a ossificação heterotópica, ele começa a apresentar febre, uma febre de uma origem indeterminada. E os médicos começam a buscar sepse, começam a olhar se é sepse urinária, se está tendo algum problema de infecção sanguínea, e aí, vai lá, é um osso que está ossificando, né? Que a reumatologia chama de osteite deformante, né? Não, tem casos diferentes. Tem a síndrome FOP, por exemplo, que começa a acontecer isso no corpo inteiro, né? Agora, e o que é interessante do que você falou, tem outro nome, ossificação heterotópica, ou... Depois eu lembro e falo na próxima. Mas, muitas vezes o músculo começa a enrijecer primeiro, você faz exame de imagem, não aparece nada, aparece um músculo inflamado na ressonância, por exemplo, mas o raio-x não mostra. E às vezes vai mostrar a calcificação só depois de 1 mês, 2 meses. E esse osso vai maturando. Se você tenta operar no início para tirar a calcificação, ele fica deformado, né? Você tem que esperar 6 meses, 1 ano, aquilo virar um ossão de verdade, se é que você vai querer operar, né? Para poder ressecar aquilo. E aí, detalhe, eu falei que o anti-inflamatório faz muito mal na cicatrização, né? Aí a gente entra com o anti-inflamatório, que a gente quer diminuir a cicatrização, na verdade. De novo, né, gente? Não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. Muito bom. Gente, valeu por esse episódio de hoje. Semana que vem, então, tem mais. Quem vai apresentar é o fisioterapeuta Fernando Dourado. Vai falar sobre o tratamento das lesões musculares. Se vocês tiverem pergunta, não esqueçam, podem mandar o vídeo. Vai ser um prazer tentar responder para vocês. A pergunta do alongamento, tem um vídeo aí também no canal sobre alongamento, se causa ou não causa lesão. O Lucas fala sobre a evolução, é muito legal, vale a pena assistir também. Um grande abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Pessoal.